Boa noite para você que está nos assistindo. Bem-vindo, esse é o culto da Igreja do Campus da Faculdade Adventista da Bahia. Nós estamos muito felizes porque essa semana é uma semana muito especial. Estamos em uma semana de oração, que tem como título Novo Coração. O orador dessa semana é o pastor César Gracioto e ele veio com um acompanhante. Com certeza, ele veio com a esposa dele, a Laura Morena, que é cantora da Novo Tempo. Essa semana vai ser muito legal porque além de pregações lindas, louvores maravilhosos, tanto da Laura como das pessoas aqui da faculdade, eu tenho certeza que vão ser muitas bênçãos. Com certeza. Para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, não esquece de compartilhar o link dessa transmissão, para que essa transmissão alcance mais pessoas, para elas ficarem sabendo mais da palavra de Jesus. Já que a gente está falando de redes sociais, a gente tem muitas redes sociais. Primeiro, anota aí se você ainda não acompanha a gente. O Instagram da faculdade é @faculdade adventista e da igreja @igreja do campus. O Facebook da faculdade é Faculdade Adventista da Bahia e o Facebook da igreja é Igreja do Campus. Olha, eu sei que a Lídia já disse para você compartilhar esse link, mas caso você tire alguma foto com sua família, com seu pequeno grupo, com seus amigos, por favor, marca a gente com a hashtag Novo Coração. Manda pra gente também pelo direct do Instagram ou pelo Facebook, pelo Messenger, que a gente vai receber e quem sabe você não apareça aqui no nosso telão. Não só isso, tem sorteio? Tem sorteio. Olha, e o sorteio é muito legal, tem muitos prêmios legais, tem blusa da faculdade, como essa blusa linda que a gente está vestindo, entre outras coisas, e infelizmente a gente não vai ganhar. Mas você pode ter a chance de ganhar. A gente já começou aqui e tenho certeza que vai ser muito legal. Se prepara, abre seu coração e só deixa Deus agir. Amém. Que você possa ter uma boa noite. Até a próxima. Estamos, às vezes, tão cansados da nossa rotina, do dia a dia, do trabalho, das pressões. E este Deus de maravilhas que opera em nossa vida, um Deus presente que cuida de nós, Ele renova as nossas forças ao fim de cada dia. E Ele está aqui em nosso meio, e por isso eu gostaria de convidar você a exaltarmos o nome desse Deus que cuida de nós, esse Deus criador e mantenedor da nossa vida. Compaixão de mim, eu reconheço a transgressão, livra-me do mal, livra-me de mim. Fiz o que é mau aos teus olhos, sei que em pecado eu nasci, mas hoje venho a ti, Senhor, ouve o meu clamor. Lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Vamos começar agora com as vozes femininas, tá bom? Todos juntos?
Faz-me ouvir tua voz, quero seguir-te onde for, sem olhar para trás, sem olhar para mim. E agora os homens, traz de volta tua alegria e me sustenta em retidão. Que habite em mim o teu Espírito, que ele viva em mim. Lava-me Mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Somente a igreja. Lava-me mais alto. Peça um novo coração ao Senhor. Amém. Limpa-me tua justiça, dá-me da tua salvação. Amém? Nós acabamos de cantar o Salmo 51 que diz: compadece-me de ti. Compadece-me, desculpa. Fiquei nervosa agora. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. E neste momento nós vamos cantar mais um hino que pede a renovação. Que mesmo quando estamos tristes, preocupados ou nervosos, Deus renova as nossas forças. Podemos até chorar durante a noite, mas a alegria vem pela manhã. E é sobre isso que nós vamos cantar neste momento. Cante com a alegria do seu coração. Ouve, Senhor, preciso de ti. Ser meu auxílio e compadece-te de mim. Te suplica, preciso encontrar saída. Retira de mim, retira de mim angústia e a dor. Renova meu ser, pois nada sou sem teu favor. Restaura minha alma, preenche todo o meu vazio com o teu poder. Se choro quando a noite vem, me alegro ao amanhecer. Jamais abalado serei, pois Deus faz de mim um vencedor. Se choro quando a noite vem, me alegro ao amanhecer. Jamais abalado serei, pois Deus faz de mim um vencedor.
este é o nosso Deus poderoso, que pode transformar o nosso coração, que pode transformar a tua e a minha vida. Quero cantar uma nova canção. Quero expressar a minha eterna gratidão ao Deus que me restaura, que enxuga toda a minha lágrima, faz-me um novo ser. Se choro quando a noite vem, me alegro ao amanhecer, jamais abalado serei, pois Deus faz de mim um vencedor. Se choro quando a noite vem, me alegro ao amanhecer, jamais abalado serei, pois Deus faz de mim um vencedor. Tu és a fonte de alegria, és fonte de poder. Declare ao Senhor, Tu és o meu Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. fortalece meu viver. Se choro quando a noite vem, me alegro ao amanhecer, Jamais abalado. jamais abalado serei, pois Deus faz de mim um vencedor. Se choro quando a noite vem, me alegro ao amanhecer, jamais abalado serei, pois Deus faz de mim um vencedor. Pois Deus faz de mim um vencedor. Pois Deus faz de mim um vencedor. Uma vez que o pecado rompe a comunhão entre Deus e a humanidade, o perdão de Deus é a forma que Deus usa para limpar o pecado e restaurar esta comunhão. E este perdão é completo, eterno e está sempre disponível. Peçamos então a Deus entregando o nosso coração para que Ele restaure pelo poder do seu amor. Vamos cantar o hino Coração. Neste momento, convido você a se colocar em pé. Cansei de minha vida de ilusão, cansei de machucar o meu coração. Vou entregá-lo às mãos de quem o criou, pois sou curado sempre que a Ele eu vou. Com minha própria história
resposta chega pra confortar. Entregue o seu coração nas mãos de Deus. Quando longe de casa, busca sem direção. Quando junto a Cristo, busca como canção. Diga para Ele agora: Teu é o meu coração. Teu é o meu coração. Teu é o meu coração, Senhor. Senhor, teu é o meu coração. Teu é o meu coração, Senhor. Quando longe de casa, pulsa sem direção. Coração. Quando junto a Cristo, pulsa como canção. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, neste momento, Senhor, mais uma vez entregamos o nosso coração em Tuas mãos. Colocamos, Senhor, inteiramente em Tuas mãos tudo que somos e pedimos, Pai, transforma-nos, limpa o nosso coração, dá-nos um novo coração, esteja sempre presente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que vem o dia em que o céu se abrirá e o tempo não mais existirá. Ele vem. Eu sei que vem, nos mundos irá ecoar, a história se renovará, pois Ele vem. Seu reino de
Boa noite. Pastor, esqueci meu celular aí. Vou precisar. Não, isso é do meu marido. Perdão, gente, é porque logo em seguida eu vou cantar uma música com coral que eu acho que vocês sabem melhor do que eu. Porque eu só gravei ela, nunca cantei ao vivo. Então, hoje eu vou cantar pela primeira vez. Mas isso é já, né, gente? Ok. A gente está muito feliz de estar aqui. É um privilégio muito grande. Acho que eu estive no IAN há uns 9 anos. Não tenho certeza se foi em 2008 ou um pouquinho, nessa época aí. E eu tenho lembranças muito boas daqui. Estou muito mais feliz de poder estar aqui hoje com o meu esposo. A gente tem um privilégio raro de estar juntos nessa semana. E eu espero que o Espírito Santo ele encha o coração de todos nós aqui hoje e durante essa semana, porque Ele está aqui entre nós. Amém? Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito a que enfrentar. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés, onde queiras ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés, onde queiras ali estarão. E que ao meu redor conheça Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Amém.
Bom, como eu disse, eu vou cantar agora com o coral, uma música que eu acho que vocês já ouviram bastante aqui. Eu tive o privilégio de cantar essa música, de gravar para o projeto Resgate da Divisão, mas como eu disse, eu nunca cantei. Então eu vou ficar muito feliz hoje de poder ter a oportunidade de cantar mais uma vez essa obra que fala sobre o sacrifício incrível de Jesus, que tomou o nosso lugar. Era para ser eu, mas foi Jesus no meu lugar. Eu tracei o meu caminho, fiz o mapa do destino, abracei com força ao sonho e me atirei. Com um sorriso de criança, eu só era confiança, era o meu próprio herói. Invencível, não vi a face do perigo, não dei ouvidos aos avisos. O orgulho aqui dentro de mim me cegou, e o pior aconteceu. De repente o céu escureceu. Eu estava lá no frio, quase já desfalecido, e lutava bravamente pra sobreviver. Sabia que ele havia se lançado no abismo, arriscando a própria vida pra me salvar. E ele não levou em conta meus atos tolos, minha afronta. O seu amor foi mais além, foi maior. Era para ser eu só merecia a morte, sua vida ele me deu. Por seu sangue hoje tenho vida, fui sarado por suas feridas. Ele que
Feche os seus olhos comigo e vamos falar com o nosso Senhor. Pai querido, um momento de expectativa se concretiza hoje em nossas vidas. Viemos a essa casa de oração buscar o pão da vida que é Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai querido, porque o Senhor nos convida para entregarmos os nossos fardos e recebermos de Ti durante essa semana bênçãos inigualáveis. Nesse momento, Pai querido, eu entrego o meu coração. Que seja apenas a Sua voz que ressoe no nosso coração. Que o sangue de Jesus possa perdoar, Pai querido, os nossos pecados, porque se existe algo que esteja nos separando do trono de graça, que seja nesse momento retirado do nosso coração e que possamos apenas agora estarmos diante da presença maravilhosa de Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos em teu santo nome. Amém. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Fadibá. Minha esposa falou Iaene. Tadinha. É Fadibá. Tá certo? Fadibá. Tadinho. Pelo esforço, pelos recursos colocados à disposição dessa semana de oração, pelo planejamento, pelas orações que foram feitas, com expectativa. Nós esperamos, eu e a Laura aguardamos por esse momento. Estou feliz também de poder reconhecer, colocar um rosto no corpo na foto do pastor Herbert. Nós trocamos várias mensagens. Eu tenho certeza que Deus tem usado o pastor Herbert aqui nessa igreja. Eu também quero agradecer ao doutor Paulo e a doutora Ellen por estarem recebendo os meus pais. É um privilégio estar com a Laura numa semana de oração. E é um privilégio poder ver os meus pais, que a dificuldade, a distância, às vezes nos limita. Eu também quero dizer que foi uma alegria encontrar o professor Gerson e a Irlaci, depois de alguns anos na Andrews, hoje aqui juntos. Eu disse ao Gerson que a última vez que eu vi o Gerson, eu estava jogando no meio campo e toquei uma bola para ele e ele perdeu o gol. Professor Leonardo Nunes, eu não sei se ele está aqui, mas a última vez que nós nos encontramos também foi numa viagem para Israel, e eu tenho muito carinho. Eu vou aprendendo. Então eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês. O tema da semana, um novo coração. O nosso personagem, Davi. O ponto é que nós todos estamos caminhando para recebermos de Deus uma promessa. A promessa que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 36. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Durante essa semana nós vamos basear as nossas expectativas nas promessas de Deus. Eu tenho certeza que você não irá se frustrar se você basear as suas expectativas nas promessas de Deus. E nessa noite a promessa de Deus nos diz claramente que a vontade do nosso Deus é criar em nós um coração que seja um coração segundo o coração de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O jovem pastor Davi compreendeu essa promessa. Foi chamado pelo apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, do homem segundo o coração de Deus.
E eu acredito que Davi recebeu um novo coração, porque ele assim o pediu. Assim como nós sabemos, no Salmo 51, versículo 10, Davi clamou a Deus dizendo: Senhor, cria em mim um novo coração. Davi é com certeza o meu personagem bíblico favorito, sem contar Jesus Cristo, é claro. São 66 capítulos da Bíblia que falam sobre a experiência de Davi, em comparação com 14 capítulos da Bíblia que contam a biografia de Abraão, 14 capítulos da Bíblia que contam a biografia de José, 10 capítulos da Bíblia que falam da biografia de Elias. Davi com certeza é o mais humano de todos os heróis da Bíblia. É aquele com quem eu me assemelho mais. Eu acredito que existe um Davi em cada um de nós. Eu acredito que na minha experiência e na sua experiência existe um Davi. Eu sei que você, assim como eu, vive uma bipolaridade espiritual. Ora louvando ao Senhor, ora em pecado. Davi, com seus lábios, louvou a Deus. Com os mesmos lábios, beijou Betseba. A mão que escreveu os salmos foi a mesma mão que escreveu a carta que outorgou a morte de Urias o Heteu. Aquele que disse que gostaria de viver dentro da casa de Deus, também viveu em cavernas e procurou segurança na cidade dos filisteus, no palácio de Aquish. Davi é o homem que representa o coração do cristão, que tenta, que luta, que chora, que vem à igreja durante a semana de oração, que faz promessas, mas cai. Davi é o teólogo que conhece de grego e de hebraico, que se aprofundou nas escrituras, mas não conseguia se aprofundar nos relacionamentos, não era um bom pai, não era um bom esposo. Davi é o Caleb, que vai para a missão, mas tira foto no Instagram, fotos sensuais, com títulos da Bíblia. Davi é a representação do adventismo moderno, ora louvando a Deus, ora se perdendo nos caminhos do inimigo. Talvez você conheça bem o que é ser um cristão bipolar. Talvez você conheça bem aquele Davi, que disse que andava com Deus no vale da sombra da morte, mas se esquecia de Deus quando observava Betseba se banhando. Eu tenho certeza que Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida durante essa semana de oração. E eu gostaria, de todo o meu coração, de servir ao Senhor. Eu gostaria de todo o meu coração de ser íntegro, sincero, correto, fiel a Deus. Mas eu vejo dentro de mim a luta que o apóstolo Paulo bem descreveu no livro de Romanos capítulo 7. Eu vejo dentro de mim o desejo da carne, o desejo que me impulsiona a fazer aquilo que outrora eu havia determinadamente dizendo não. Mas eu acredito, querido, que ao estudarmos a palavra de Deus essa semana, Deus irá cumprir em nós a promessa de Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-ei um novo coração. Querido, sabe por que Deus chamou Davi de o homem segundo o seu coração? Por uma matemática simples. Porque Davi pediu um coração novo. Davi não é diferente de mim e de você. Ao estudarmos a história de Davi, também veremos que estaremos estudando em paralelo a história de Jesus Cristo. Amanhã nós vamos ter o privilégio de enxergar Jesus através da vida de Davi. Veremos que os capítulos que contam a biografia de Davi também nos falam de um Messias vindouro. Ao estudarmos a vida de Davi, estaremos estudando por consequência a vida do Messias. E será maravilhoso entendermos que ao nos apaixonarmos por esse herói humano,
estaremos também nos apaixonando pelo nosso herói divino, Jesus Cristo. Veremos que podemos seguir a Jesus. Veremos que temos alguém que combateu o bom combate. Veremos que temos alguém que lutou o nosso gigante. Veremos que temos alguém que é o nosso bom pastor. Davi aponta para o Messias. E ao estudarmos a vida desse homem, eu tenho certeza que nós vamos nos apaixonar por Jesus Cristo mais uma vez. Mas sabe, toda a biografia bíblica, ela não começa diretamente com o personagem central. O livro que nos apresenta a história de Davi, o livro que nos apresenta esse personagem é o livro de 1 Samuel. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel e nós vamos ao capítulo 1. O livro de 1 Samuel, capítulo 1. Antes que houvesse o rei Davi, houve um profeta chamado Samuel. Antes que houvesse o homem segundo o coração de Deus, houve um homem que disse: eis-me aqui. E antes que houvesse um homem que dissesse: eis-me aqui, houve uma mulher chamada Ana. E hoje nós vamos nos aprofundar na experiência dessa mulher, porque eu acredito que a experiência de Ana nos mostra também um pouco do que seria a experiência de Davi. Leia comigo o relato bíblico do livro de 1 Samuel, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofnis e Fineia, como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Versículo 9: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes dere um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A história de Davi se inicia com uma oração. A história do homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. A história do homem que da sua genealogia viria o Messias, se inicia com uma mulher em um vilarejo pequeno e distante, aparentemente esquecido na geografia de Israel. Uma oração que transformou a história de uma nação. Todo o reavivamento sincero se inicia com uma oração. O poder de uma oração move uma igreja. O poder de uma oração move o mundo. O poder da oração move a mão de Deus. De um vilarejo pequeno na geografia de Israel, uma mulher dona de casa,
dobrou os seus joelhos, clamou ao Senhor, e o Senhor a atendeu, e daquela oração surgiu um profeta que ungiria um rei que viveu para a honra e glória de Deus, e da genealogia de Davi veio Jesus Cristo. Querido, nunca duvide do poder de uma oração. Eu não sei quem é você. Você pode ser uma dona de casa, você pode ser um caminhoneiro, você pode trabalhar no colégio limpando as avenidas do colégio, você pode ser um bolsista, você pode ser um professor, não importa quem você seja, Deus não está limitado ao status social, Deus não está limitado ao seu resumê, Deus não está limitado a apenas quem você é. Deus quer saber se você é uma pessoa de oração. O poder de uma oração move o mundo, transforma vidas, derruba as barreiras do pecado, motiva você a andar com Cristo. Uma oração aquela mulher fez, e Deus transformou a vida de Israel. O livro de 1 Samuel tem um interlúdio antes dele, que é o livro de Ruth. Mas o livro de Juízes termina com essa frase fatídica. Diz a palavra de Deus, que não havia rei em Israel, e todos faziam segundo o que era o quê? O que era do seu próprio coração, da sua própria vontade. Não havia rei em Israel. Um interlúdio, vem o livro de Ruth. Existe um livro de Ruth, um sermão tão maravilhoso que nós poderíamos passar um mês pregando sobre o livro de Ruth. Mas nós agora estamos no livro de 1 Samuel. Essa mulher, ela sente o desejo de orar. Agora pense você comigo, por que essa mulher orou? O que a motivou a orar? O que a motivou a orar? Ela não tinha um filho. Ela era estéril. Mas na verdade, o que motivou essa mulher a orar foi uma outra mulher chamada o quê? Penina. Sabe, queridos, eu sei que eu e você, nós temos algumas peninas na nossa vida. Nós temos circunstâncias e situações que nos levam a orar. Nós temos lutas que nos levam a orar. Nós temos batalhas espirituais que nos fazem dobrar os joelhos. Se você é uma pessoa espiritual, você vai reconhecer a sua penina. E eu digo a você, a sua penina não é o seu inimigo. A sua penina pode ser a mola propulsora para que Deus o motive a orar. Eu tenho visto muitas pessoas clamarem a Deus: Senhor, tira a penina da minha vida. A oração de Ana, se você olhar por toda a história da oração de Ana e da sua vida, Ana nunca orou contra a penina. Ana nunca quis o mal de Penina. Ana nunca pediu a Deus que tirasse os filhos de Penina, porque ela não tinha filhos, então a outra não poderia ter. Ana reconheceu que Penina era uma mola propulsora que iria fazê-la orar. E eu quero dizer a você nessa noite, talvez o problema que você hoje esteja enfrentando seja um problema para que Deus possa ser glorificado na sua vida. Talvez a sua penina esteja levando você a orar. Talvez seja essa situação econômica, talvez seja esse problema no casamento, talvez seja a falta dos recursos para pagar a faculdade, talvez seja algo que você não consegue lutar contra, mas e faz você orar, te leva aos pés de Deus. Ana reconheceu que Penina não era a sua inimiga. A inimiga de Ana, na verdade, era a própria circunstância. E ela entendeu que deveria orar pela circunstância e não contra Penina. Muitas vezes na nossa vida, Deus vai usar um aluno, um professor, um casamento, um problema que você acha, essa é a minha penina. Senhor, tira essa penina da minha vida. E Deus está falando para mim e para você nessa noite: o teu problema não é a penina. O teu problema não é essa circunstância. Sabe, querido, pessoas espirituais devem aprender a detectar os problemas espirituais. Muitas vezes o seu problema não é financeiro. Ele acarreta em circunstâncias financeiras.
Muitas vezes o seu problema não é o seu casamento, ele é visto no seu casamento. Mas às vezes o problema é muito mais profundo. E Ana percebeu que Penina era simplesmente uma circunstância, uma pessoa que ela estava ajudando ela a orar. Ellen White diz o seguinte, um texto no livro O Maior Discurso de Cristo, página 110. Ela diz: a própria inimizade do maligno se demonstrará uma bênção na disciplina que vos proporciona o céu. A própria inimizade de quem? Se proporcionar em uma bênção, na disciplina que nos leva aonde? Ao céu. Ah, querido, Deus pode usar a sua Penina. Deus pode usar esse problema que hoje te trouxe aqui, para que você possa então curvar os teus joelhos diante do Senhor, como Ana fez. Ana foi levada, através desse problema com Penina, ela foi levada a uma intimidade mais profunda com Deus. Através dessa luta que ela tinha, ela foi levada ao templo, e no templo ela orou a Deus. E diz a palavra de Deus que enquanto ela orava, com os olhos fechados, a sua boca pronunciava palavras, sussurros. O profeta Eli, que estava no templo, que era acostumado a ver pessoas alcoolizadas, principalmente porque os seus próprios filhos também eram alcoólatras. Parece que ele olhou para aquela mulher e quis colocar sobre ela um problema familiar, dizendo: como que você ousa vir no templo bêbada? Como que você ousa vir aqui orar a Deus embriagada? E Ana então dá uma lição espiritual a um profeta. Ela diz a esse homem: Senhor, eu não estou embriagada, meu coração está pesaroso, meus lábios não se movem, sussurram. Querido, eu tenho visto pessoas buscando ao Senhor de forma apoteótica. Acham que para buscar a Deus precisam de um momento musical, de algo que possa ser abrir o céu. Para que Deus possa falar conosco, nós precisamos de um carnaval espiritual. A verdadeira intimidade com Deus acontece lá dentro do templo do coração, quando você sussurra a Deus. Deus não precisa de carnavais espirituais. Deus precisa que você entenda que Ele está a um sussurro de distância de sua oração. Você veio essa noite nessa igreja, e talvez dentro do seu coração exista um clamor que ninguém conhece. Um clamor que está te levando ao desespero espiritual. Você veio aqui a essa igreja hoje tentando encontrar a solução para esse problema. E lá dentro do seu coração existe um templo sagrado, onde o Espírito Santo de Deus nesse momento está entrando. Ele conhece todas as coisas. E você pode sussurrar a Ele nesse momento, dizendo: Senhor, eu tenho necessidade, existe um problema. Sabe o que eu aprendo com a oração de Ana? Muitas vezes nós oramos por caprichos, muitas vezes nós oramos por desejos, muitas vezes nós oramos por meras vontades, mas a oração de Ana não era um capricho, a oração de Ana não era um mero desejo, a oração de Ana não era apenas uma vontade, a oração de Ana era uma necessidade. Quando você conseguir detectar no seu coração, através da leitura da palavra de Deus e da comunhão com Jesus Cristo, o que é capricho, o que é necessidade, o que é vontade e o que é palavras vãs, talvez você vai entender o que foi a oração dessa mulher. Muitas vezes oramos por capricho, muitas vezes queremos algo apenas por desejo, muitas vezes nós não sabemos discernir entre desejo, capricho e necessidade. A palavra de Deus nos diz no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração. Pastor, como então eu consigo
discernir entre capricho, necessidade, vontade, desejo. Se o meu coração é enganoso, Ana nos dá a fórmula. A palavra de Deus nos diz, no versículo 12 do capítulo 1, demorando-se ela no orar. Oração com consagração, oração que perdura, oração que move as mãos do Senhor, é a oração consistente, diária. A palavra de Deus nos diz, batei e abrir-se-vos-á. Nós devemos fazer isso com insistência. Por quê? Uma vez conversando com um adolescente na igreja onde eu trabalho, falando sobre oração, ele disse para mim, pastor, se eu tenho que contar tudo para Deus, é porque Ele então não conhece o que vai dentro do meu coração. Se Deus é onisciente, por que eu tenho que passar tempo contando para Ele das necessidades que eu tenho? Eu disse a ele, querido, a oração não foi feita para informar a Deus dos teus problemas. Deus conhece os teus problemas. Deus não precisa que você dê um relatório diário dos seus problemas. Deus é onisciente, conhece o que vai no seu coração. O relatório da oração não foi feito para Deus, foi feito para você. Porque quando você ora, você, através da persistência, do hábito de orar, você vai filtrando os seus próprios pensamentos. E aquilo que um dia você orou por capricho, ao você continuar orando, os caprichos são deixados para trás. Você começa a discernir coisas espirituais que antes você não discernia, porque você está passando mais tempo em oração. Eu li certa vez um teólogo dizendo, uma pequena história, de um jovem que chegou a um grande mestre, dizendo, grande mestre, como faço eu para orar? Como faço eu para ter sinceridade de coração? Meu coração é tão impuro e enganoso. Quando eu oro a Deus, eu não sei se eu estou orando por capricho ou por necessidade. E eles estavam andando juntos, perto de um rio. E o mestre disse àquele jovem, você vê esse cesto de palha? Pega esse cesto de palha, por favor, vá até o rio e traga água para mim nesse cesto de palha. E o rapaz pensou, esse grande mestre não é tão grande assim. Um cesto de palha não consegue segurar água. O grande mestre olhou a ele e disse, vá ao rio e traga água. O cesto estava sujo de lama. Ele pega o cesto, vai ao rio, molha o cesto, tenta trazer água, volta para o mestre. No caminho, a água se esvai. Ele olha para o mestre e diz, não tem água dentro do cesto. Volta no rio, mais uma vez, traga água para mim. Ele faz essa viagem, esse percurso por mais de 6 vezes. Na 7ª vez ele volta e fala, mestre, não é possível eu carregar água nesse cesto. Aí o mestre olha ele nos olhos e diz, querido, mas olha para o cesto e veja como ele está limpo. O ponto não é carregar água. O ponto era limpar o cesto. O ponto, querido, não é ter a sua oração atendida. O ponto é ter o seu coração limpo do pecado. O ponto é que Ana, ao orar a Deus, ela clamou por uma necessidade. Querido, quando você lê esse texto, você acha que Ana estava orando por um filho. Ela não estava orando por um filho. Ela estava orando por um profeta. Ana estava cansada de ver os filhos de Eli maltratando o povo. Ana estava cansado de ver os juízes se perdendo na promiscuidade do pecado. Então Ana faz um pacto com Deus. Ela diz, Senhor, me dá uma bênção, porque essa bênção que o Senhor me der, eu vou entregá-la de volta ao Senhor. Ana não estava orando apenas para um desejo passageiro de uma mãe que queria competir com outra mulher para ver quem tinha mais filhos. Ana queria um profeta. Ana queria dar de volta para Deus a bênção. Querido, se eu posso dar uma definição de bênção para você nessa noite, é a seguinte: bênção é quando você usa os recursos de Deus para glorificar a Deus e servir ao próximo.
Quando eu e você começarmos a orar, Senhor, me dê uma bênção, Senhor, me ajuda, Senhor, faz em mim um milagre. Quando você detectar o que é apenas capricho e necessidade, mas você observa que Deus quer te dar uma bênção, bênção é que você use os recursos de Deus para glorificar a Deus e servir ao próximo. Deus não dá nada além de bênçãos. Deus não atende caprichos. Deus não atende vontades e desejos passageiros. Deus é um Deus de bênção. E se você nessa noite está pedindo algo, saiba de uma coisa: se você quiser esse algo para a glória de Deus e para o serviço ao próximo, Deus irá atender a sua oração, porque Deus atende a oração daqueles que pedem uma bênção. Muitas vezes na minha vida eu pedia de forma tão vaga, não sabia orar, pedia qualquer coisa. Eu acho que eu pedi umas 25 vezes por namoradas diferentes. Senhor, deixa ela casar comigo. Eu me apaixonava a cada 4 meses. Fazia teologia, tinha 18 anos quando eu fui para o NASP. Com 31 anos, eu estava na Andrews, a ponto de desistir de teologia. A bipolaridade espiritual me pegou. Eu não via mais Deus agindo. Eu tinha um desejo, eu queria me casar. Obviamente, por isso que eu namorei 67 mulheres. Brincadeira, por favor, tira da internet isso. Eu queria me casar. A Laura não estava preparada para a história, mas eu vou contar. Eu encontrei um amigo na Andrews. Eu orei por um amigo antes de ir para Andrews. A Universidade da Andrews fica na cidade de Barron Springs, em Michigan. Eu já havia passado por lá. É um lugar frio, de neve. Quando a neve cai, as pessoas entram nas suas casas. O solteiro fica muito sozinho. O casado fica feliz pra caramba. E eu falei: Senhor, eu vou voltar para aquele inferno gelado. Me dá um amigo. Alguém que eu possa me relacionar. Eu cheguei na Andrews, eu fiz um grande amigo, uma amizade muito sincera e verdadeira. Ele também era solteiro. E um dia eu disse para ele: olha, o desejo do meu coração é me casar. E nós estávamos conversando, e eu disse para ele o seguinte: mas eu quero algo diferente. Eu gostaria que Deus me mostrasse a pessoa que eu fosse me casar dentro da igreja. Eu não estou pedindo que ela seja cantora, toque piano, como todo pastor acha que deveria ser a sua esposa. Eu só quero alguém que eu encontre dentro da igreja, que eu poderia me relacionar, uma pessoa sincera a Deus. Aí ele fez um pacto comigo. Ele disse assim: César, enquanto você não casar, eu não caso. Eu falei: amigo, complicou para você. Não, eu não caso. Eu estava para me formar no meu mestrado, a ponto de desistir. Eu fui chamado para fazer um final de semana na Igreja Brasileira de Washington. Eu fui para o aeroporto aquele dia. Naquela sexta-feira, antes de pegar o voo, eu liguei para minha casa, como é habitual eu ligar para minha família de sexta-feira. E a notícia veio. Em Recife, a minha mãe havia sido sequestrada, num sequestro relâmpago. Enquanto eu ouvia a notícia, no aeroporto eu ouvi chamar o número do meu voo, e eu não tive vontade de embarcar naquele avião. Raiva de Deus, cansado. Entrei no avião porque eu estava
pensando, Senhor, eu não vou punir essa igreja lá porque eles pagaram a passagem, então agora eu vou. Aí você já brincou de roleta russa espiritual, onde quando você abre a Bíblia e joga ela assim e fala, fala Senhor? Eu não aconselho você a fazer isso. Mas naquele dia eu falei, Senhor, eu não sei nem aonde ir na tua palavra. Eu sentei no avião pensando, minha mãe foi sequestrada, eu estou cansado, 31 anos, tudo contra mim, o barco vai afundar. Sentei no avião e falei, fala Senhor. Abra sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias 33, versículo 3. Querido, não faça isso, mas foi isso que eu fiz. E aqui foi o texto que eu li naquele dia. Invoca-me, e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Naquele momento, quando eu li esse texto, eu pensei, Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Eu não sei a direção que o Senhor vai tomar na minha vida, mas por favor, eu estou clamando ao Senhor, anuncie coisas a mim que eu ainda não sei. Eu cheguei na cidade de Washington, eu fui convidado a pregar e a Laura foi cantada a cantar. Na sexta-feira à noite, quando eu fui pregar a primeira mensagem, eu fui dormir na casa de uma família da igreja. E depois do jantar, a senhora que estava me hospedando, junto com a sua família, disse assim para mim, pastor, essa sala aqui de casa foi consagrada para que os cultos de quarta-feira da igreja acontecessem aqui. O senhor gostaria de orar aqui mesmo comigo? Uma bênção especial sobre a minha família. Mal sabia aquela senhora que dentro do meu coração existia um conflito e uma bipolaridade espiritual como nunca antes. Eu disse a ela, lógico, vamos orar. Me ajoelhei e antes de orar com ela segurou firme no meu braço, olhou nos meus olhos, ela disse assim, pastor, Deus quer que eu diga a você um texto da Bíblia, Jeremias capítulo 33, 3. Clame a mim e eu te ouvirei. E te anunciarei coisas que não sabes. No sábado de manhã eu conheci a mulher que seria minha esposa. Deus deu para um rapaz aquilo que a palavra de Deus diz no capítulo 37, versículo 4 do livro de Salmos. Segue-me com todo o seu coração, e eu te darei os desejos do seu coração. Querido, eu estou longe, muito longe, de ter um novo coração. Eu não vim essa semana aqui dizer a você, siga-me. Eu vim essa semana dizer a você, eu estou tentando seguir a Jesus Cristo, e vale a pena. Vale a pena. A minha penina, eu tenho lutado ela em oração. Deus tem me mostrado que muitos dos meus desejos são caprichos e vaidades. E eu tenho aprendido a continuar orando e a orando. E quando eu oro a Deus, Ele limpa os meus pensamentos. E quando Ele limpa os meus pensamentos, no final, Ele me dá aquilo que na verdade eu nem estava pedindo, mas é muito melhor do que aquilo que eu imaginava. Como Deus é bom. Essa semana é uma semana não é uma semana de pregação. Eu não tenho poder para atender os pedidos do seu coração. Eu não tenho poder para mudar o seu coração. Eu não tenho poder para mudar a sua história. Eu vim aqui dizer a você nessa noite que o mesmo Deus que ouviu a oração de Ana e consagrou aquela mulher e a abençoou, porque ela estava orando por algo que seria usado por Deus, para a glória de Deus, para o serviço do próximo. Deus a abençoou. E querido, se nessa noite você quiser fazer a mesma oração e dizer, Senhor Deus, me dá uma bênção para que eu possa usar essa bênção para a honra do seu nome e para o serviço do meu próximo.
eu tenho certeza que Cristo Jesus vai atender a sua oração. Qual é a sua oração? O que te faz chorar de madrugada? Qual é a tua penina? O que te trouxe aqui nessa noite? O que te motiva a orar a Deus? Será que os caprichos dessa vida estão tomando conta da sua oração? Será que não é momento de você dizer ao Senhor: Senhor, limpa o cesto, tira o lodo, tira a lama. Eu não quero mais pedir apenas caprichos e vaidade. Eu quero que o Senhor me dê uma bênção, algo que glorie o teu nome, algo que eu possa usar para a tua honra e glória, algo que possa ser útil ao meu semelhante. Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu quero entregar a ti. Quando Deus deu a ela aquele filho, ela segurou na mão daquele menino com 2 anos de idade, e ela voltou para o mesmo templo, e ela disse a Deus: você me deu a bênção, agora ela é sua. Deus vai te abençoar apenas e quando e tão somente você entender que Deus não está procurando um novo empresário, Deus não está procurando um novo professor de teologia, Deus não está procurando um novo orador do está escrito, Deus está procurando alguém que queira viver para a honra e glória dEle, para que todos os recursos que Ele te der, você vai empregar para a proclamação do Evangelho nessa terra. E quando você receber essa bênção, você pega na mão dela e volta e diz: Senhor, está aqui a bênção, ela é sua. O meu casamento é teu, a minha empresa é sua, o meu diploma de teologia é seu, os anos que eu passei estudando grego, hebraico, Senhor, é para a tua honra e para a tua glória. Tira de mim a vaidade e os caprichos, faz de mim um homem segundo o seu coração. Veja o que aconteceu com Ana. Volte comigo no primeiro livro de Samuel, nós vamos terminar. Livro de Samuel, capítulo 1, versículo 16. Logo depois que Ana clamou a Deus, sussurrando no ouvido de Deus, a palavra de Deus diz que ela fez o seguinte: e disse ela: ache a tua serva o quê? Mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, e seu caminho, e ela fez o quê? Comeu, e o seu semblante já o quê? Não era? Isso eu chamo de fé. Você veio nessa noite, talvez com um desejo que você ainda não reconhece como sendo talvez uma necessidade. Nessa noite eu gostaria de dizer a você que essa semana de oração pode ser a mola propulsora da sua vida, para que Deus comece a limpar o seu coração. E eu acredito que ao final dessa semana de oração, eu e você teremos o privilégio de, assim como Ana, nos levantar, lavar o nosso rosto e acreditar que o Deus do impossível, de Lucas capítulo 18, que diz que aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus, vai se concretizar na sua e na minha vida. O texto final que eu tenho para você está no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele o quê? Não nos dará graciosamente com ele o quê?
Quem é a sua Penina? O que te trouxe aqui? Talvez você nessa noite gostaria de dizer: Senhor Deus, existe um clamor no meu coração. Você quer sussurrar isso nos ouvidos de Deus. Talvez você esteja nessa noite aqui como o último recurso. Você está a ponto de desistir. Você veio aqui nessa igreja hoje dizendo: Senhor, escuta o sussurro do meu coração. Não é capricho, não é vaidade, Senhor, é necessidade. Eu tenho uma necessidade. O problema financeiro da tua Penina te trouxe aqui nessa noite. Você está dizendo a Deus: Senhor, o problema financeiro não é o meu problema. O meu problema é que eu não confio em Ti de todo o meu coração. O meu problema, Senhor, é que eu vou me formar no 4º ano de teologia e eu gostaria de um chamado, mas o meu problema não é o chamado. O meu problema, Senhor, é que eu ainda não entreguei completamente as vaidades espirituais. Quem é a sua Penina? O que te trouxe aqui? O que te motiva a orar? A palavra de Deus nos diz: aquele que não poupou o seu único filho, não vai poupar as bênçãos do céu sobre a sua vida nessa noite. A Laura vai cantar essa música que todos vocês conhecem. Deus tem poder para abrir o mar da sua vida. Deus tem poder para mexer no mais profundo do abismo que você se encontra. Deus pode te dar essa bênção que você procura. Se você orar como Ana, dizendo: Senhor, para a tua honra e para a tua glória e para o serviço do meu próximo, eu entrego a minha vida. Eu tenho certeza que no final dessa semana de oração, muitas das Anas que estão aqui hoje irão trazer o seu pequeno Samuel. Eu tenho certeza que durante essa semana de oração, quando nós nos relacionarmos, eu sei que o Espírito Santo de Deus vai te dar uma bênção. E no final dessa semana de oração você vai dizer: pastor, aqui está o meu Samuel. Deus atendeu, Deus é fiel. Você vai trazer o seu Samuel para essa igreja, eu acredito. Você vai trazer a resposta de Deus para essa igreja, eu acredito. Confia. Deus atendeu a oração daquela mulher. Através daquela mulher nasceu um profeta. Daquele profeta, o rei de Israel. Do rei de Israel, o rei dos reis e senhor dos senhores. Uma oração pode mudar a história dessa terra. Qual é a sua oração nessa noite? Que Deus possa falar através da música da Laura. Querido, essa semana de oração não é sobre o pastor César, nem da cantora Laura Morena. Por favor, retira do seu coração qualquer imagem que você tenha desse casal. Nós viemos aqui para aprender e para orar junto com vocês. Eu tenho no meu coração muitas peninas que eu preciso vencer. E eu tenho no meu coração muitos futuros Samuéis que eu estou orando desde já. Ora por nós. Eu gostaria que no final dessa semana de oração, essa igreja se transformasse numa sala de parto, onde nós vamos dar à luz a grandes Samuéis, que vão mudar a história dessa terra, por causa de uma oração. Deus pode. Que você possa fechar os seus olhos agora. Escute a voz do Espírito Santo. Eu sei que se eu fizer um apelo nesse momento sobre oração, todos nós que estamos aqui, nós vamos nos levantar. É um apelo muito genérico. Eu não quero dizer a você nessa noite apenas para se levantar, apenas para entregar o seu coração. Eu gostaria de dizer a você nessa noite: sussurre nos ouvidos de Deus, assim como Ana fez. Aí onde você está, sussurre. Se você sentiu a vontade de sussurrar nos ouvidos de Deus e mais perto de Deus, levante-se, vem aqui, vamos orar juntos. Mas como eu disse, é uma oração genérica. Eu acredito que todos nós precisamos dela. Que Deus possa falar através da música. Amém.
preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Cante. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Senhor nosso Deus, assim como Ana sussurrou nos seus ouvidos, nós nessa noite estamos a sussurrar. Existe um desejo no nosso coração. Não sabemos se esse desejo é apenas um capricho. Às vezes o nosso coração enganoso nos prega peças. Mas, querido Pai, nos ajude a assimilar durante essa semana de oração qual a sua vontade para a nossa vida. E quando assim o Senhor nos mostrar, através do estudo da Tua Palavra e da oração sincera, qual a Tua vontade, nos ensina a orar por essa vontade como nunca antes. Senhor, há quase 4 anos atrás eu orei para que o Senhor me abençoasse.
eu seguro as mãos da bênção que eu pedi ao Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer por muitos outros aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Senhor, atenda a oração de todas as Anas, homens e mulheres que estão nessa igreja nessa noite. Nós levantamos a nossa voz a Ti, Senhor, pedindo que aquilo que o Senhor nos der como bênção, possamos usar para a sua honra e glória e para o serviço em prol do nosso semelhante. Que o nosso Samuel, Senhor, possa conquistar o mundo para a Tua honra e para a Tua glória. Que as pequenas orações que estão sendo feitas aqui possam abalar a história dessa terra. Que a oração de uma mulher e de um homem possa mover as mãos de Deus. Em Teu santo e sagrado nome, Senhor, te pedimos. Amém.